Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de estar compartilhando mais uma porção do Evangelho com vocês. Está um dia meio chuvoso aqui, o cabelo já está molhado, mas vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Porção do Evangelho que está no Sermão da Montanha, onde Jesus diz o seguinte, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele cita uma lei de Moisés. Era uma lei que não era uma lei de vingança, era uma lei de contenção. Naquela época, na idade dos homens da pedra, se não fosse assim, ao invés de arrancar um olho, o outro vinha e arrancava a cabeça. Então, em nenhum momento Deus estava incitando aqueles homens a se vingarem. Era uma medida de contenção para a consciência daquela época. Toda a revelação de Deus ela foi sendo dada à medida da capacidade dos ouvintes. As leis nos serviram de aio, uma espécie de escravo babá, para chegar até Cristo. Se Jesus tivesse vindo naquela época, era a mesma coisa de pegar caviar e servir a macacos. Hoje, nós temos uma consciência mais elevada. Quando você olha para a Escritura, você não vê na expressão de Jesus a palavra lei. Jesus, ele usa mandamentos, né? Os mandamentos de Jesus que não são penosos. Moisés escreveu na pedra. Jesus veio inscrever os seus mandamentos na tábua do nosso coração. As leis de Moisés, elas tratavam da consequência, elas limitavam, elas continham o nosso comportamento. Jesus, ele veio medicar o local, ele veio tratar a gente da causa. E esse mandamento de Jesus ele é muito precioso. Você nota que ele cita Moisés e ele substitui por eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Então, o fim da lei é Cristo. A lei e os profetas vigoraram até João. Agora ele vem pregando o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça para entrar nele. Você não vai conseguir mais andar com Jesus e Moisés de mãos dadas. Você não consegue conciliar, por exemplo, o Sermão da Montanha com o livro de Levíticos. É a própria Bíblia que diz isso, que muitas coisas caíram em caducidade. Então, quando a lei de Moisés ela é condizente com o mandamento de Jesus, você pode até passar pela lei, mas ela é de dentro para fora. Jesus ele veio cuidar do nosso interior. É a natureza, é a mente de Cristo, é o olhar de Cristo, é uma mudança interior. Pelo caminho do Espírito Santo, pelo caminho das suas palavras e pelo caminho dos seus mandamentos, andando no jugo de Cristo, na cruz de Cristo, negando si mesmo, sem negarmos o eu e andando junto com Ele. A inclinação para o Espírito Santo, o Paráclitos, o nosso amigo, fazendo sempre um movimento no coração. E o que ele quer dizer é o seguinte, agora, na consciência do discípulo de Cristo, nós não agimos de resistência. Então, se te derem um tapa, você dê a outra face. Logicamente que Jesus não está sendo literal. Aliás, Jesus nem sempre era literal. Tem coisas que nós temos que interpretar pela literalidade e tem coisa que não. Jesus manda a gente comer da carne, beber do sangue. Então, ele está usando aqui de uma figura de linguagem para que nós não venhamos a agir de resistência. Não revide. Ele não está falando, vem aqui e bate mais. Ele está dizendo assim, não age de resistência. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Quem resiste o perverso, vira perverso tanto quanto. Então não resista o perverso. A segundo mandamento aqui, a sequência sobre o mesmo mandamento, mas uma segunda fala de Cristo, é aquele que demanda. Então, a qualquer que demandar contigo tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Então o cara pediu a túnica, ele não está falando, vamos em casa, tem um guarda-roupa para você. Ele está falando, não age de resistência, não revide. O cara assaltou o toca-fita do teu carro, esteja pronto para entregar o carro, não tenha problema, nunca resista um perverso. Aí ele fala da segunda situação, da terceira situação, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, é aquele que te obriga. Então uma vez eu tive uma experiência de perverso, que eu estava no churrasco tocando violão, e o cara queria que eu tocasse com revólver, falou, quem que é o violeiro aqui? Eu falei, sou eu, então continua tocando. E eu continuei, eu estava pronto para tocar o repertório inteiro do que eu sabia ali. Então, quando é um perverso, você não age de resistência. Logicamente, existem níveis de perverso, né? Então, se for um perverso mesmo, nós corremos até o risco de vida. Não vire perverso contra ele para não perder vida interior.
E não resista ao perverso também para você preservar a sua vida. Existem muitas promessas de longevidade na Bíblia e que nós devemos fazer a nossa parte. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Salmo 34. Isaías profetizou acerca da longevidade no povo de Deus, né? Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra, esta terra. Salmo 91, né? Saciá-lo-ei com longevidade. Provérbios, honra teu pai e tua mãe. Então está cheio de promessas de vida. Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância, vida para agora. Muitas pessoas interpretam a Cristo simplesmente como uma vida de céu e de inferno. Jesus falou de muita vida para agora, né? Jesus falou, não andeis ansiosos pela vossa vida. A conclusão do Sermão da Montanha, Jesus diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que faz o homem a ir para a perdição, e estreita é a porta e apertado o caminho que faz o homem encontrar com a vida, e são poucos que acertam com esta vida. Jesus está falando desta vida. Portanto, quando for uma situação de perverso, não resista. Dá a quem te pede, não volte as costas que deseja que lhe empreste, no mesmo espírito do perverso. É a única forma também de nós constrangermos e amontoarmos brasas vivas na cabeça do perverso. Então uma vez uma mulher buzinou no trânsito para mim e falou algumas coisas, eu fui lá e falou, senhora, me desculpa, eu desmanchei ela. Ela ficou toda constrangida. Então, diabo, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Homens perversos, vence ele pelo cansaço. Não há de resistência. Sob duas perspectivas, para não perder vida interior e para preservarmos a nossa vida física também. Que essa palavra possa persuadir e consolar o seu coração. Deus abençoe a todos.